Convido todos a abrirem suas Bíblias no livro de Jó, capítulo 38. Estamos indo para os últimos sermões em Jó e hoje nós vamos lidar com uma sessão bem grande. Semana passada já foi assim, hoje também será. Nós vamos começar no capítulo 38, verso 39, e nós vamos até o capítulo 40, verso 5. Eu não vou fazer a leitura inicial de todo o trecho. Inicialmente eu vou ler alguns versículos a partir de 38 a 39, até o comecinho do capítulo 39. Mas à medida que o sermão avança, nós avançaremos juntos. Muitas instruções no começo, né? Tá, o que você precisa saber agora, abre aí 38, 39. Assim diz a palavra de Deus. Lembre, aqui é o Senhor que está falando do redemoinho para Jó e ele diz assim: Caçarás porventura a presa para a leoa? Ou saciarás a fome dos leõezinhos? Quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas? Quem prepara aos corvos o seu alimento, quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem que comer? Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos? Ou cuidastes das corças quando dão suas crias? Podes contar os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos se tornam robustos, crescem no campo aberto, saem e nunca mais tornam para elas. Até aqui a palavra de Deus, depois continuamos com as perguntas do Senhor. Oremos. Senhor, nesta noite, ao considerarmos a conversa que o Senhor teve com Jó, teu servo, nosso irmão, pedimos que o Senhor também nos instrua e nos faça refletir acerca das mesmas coisas que o Senhor tinha para com que ele refletisse. Abençoa nosso tempo juntos, pedimos em nome de Jesus. Amém. O que você faria de diferente na natureza se, assim, tivesse sido você o encarregado para projetar os bichos ali de Gênesis 1? O que você faria diferente? Essa é uma pergunta muito comum a alguns que gostam de pensar em como as coisas poderiam ser, como as crianças, por exemplo. Ou talvez o seu problema seja com alguns bichos meio estranhos, que você fica assim, nem sei por que Deus fez isso, não sei por quê. Às vezes as pessoas perguntam para o pastor, ai pastor, por que Deus fez a barata? Você, como que se eu soubesse responder essas coisas? Você faria baratas não existirem? Essa semana estava descalço na casa, passou uma e dei descalço nela, aquele pisão assim. A bicha era pequena, tá? Mas aí eu fiquei pensando assim, qual seria o meu limite de tamanho para pisar descalço? Era bem pequena assim, tá? Bem pequena. Aí eu até fiz uma pesquisa no Twitter e cerca de 91% das pessoas falaram que não importa o tamanho, nunca pisaria descalço. 5% disseram que qualquer tamanho. E 4% falaram assim, depende, né? Acima de 1 centímetro, o pessoal colocou assim um padrão, acima de 1 centímetro dá para encarar. Eu já não sei se é tanto o peso ou o tamanho, já pensou 200 gramas de barata e tu pisando assim? Gente. Então talvez você seja desses que olha para o mundo e fale para si mesmo, talvez tenha até coragem de dizer em voz alta, se eu fosse Deus, não tinha barata nesse mundo não. Ou então você pensa em carrapato, não sei. Ou então os carrapatos até existiriam, mas ao invés de transmitirem doenças, eles curariam doenças. Não é isso legal? Mas vai além. Todos vocês que já tiveram um bichinho de estimação já refletiram acerca de como é difícil. Todos vocês que já se apegaram a um bichinho passaram por dores e lamentos acerca da vida curtinha deles. Por que eles não podem viver décadas como nós? A gente às vezes pergunta. Por que eles não poderiam ser companheiros de todas as fases da nossa vida, ao invés de apenas um trechinho da nossa existência como são? Acaba que o pet, no final das contas, só acompanha você ali por 10, 12, 15 anos. A não ser esses jabutis semi-eternos que tem por aí, né? Esses é o contrário, é você que acompanha a vida dele por um trechinho da existência dele. Ele mal se lembra, eu acho que eu lembro daquele cara lá na minha infância. Talvez você discorde de como o Senhor organizou essas coisas. Talvez você não goste do conjunto de bichos existentes, talvez a variedade de peixes, de aves, de répteis, de mamíferos, de anfíbios e insetos não te seja suficiente. Ou talvez seja demais, você olha e fala assim, precisava dessa diversidade toda, bastava uns 3 tipos de peixe, um grande, um médio e um pequeno.
Para que tanta cobra? Bastava uma. Para quê? Aliás, pensando sobre a criação, é interessante como nós, seres feitos à imagem e semelhança de Deus, recebemos dele a criatividade até para pensar em bichos que não existem, não é verdade? Boa parte do nosso mundo de fantasia e ficção científica passa por isso, passa por autores colocarem essa criatividade dada por Deus em ação e imaginar coisas que poderiam ser. Não são, mas poderiam ser, Deus podia ter feito. E nós, feitos em sua imagem e semelhança, somos capazes disso. Aliás, esses dias, crianças, eu fiquei pensando num bicho novo. É bacana imaginar como poderiam ter sido os bichos. Nada errado com isso. E, crianças, eu tenho um desafio para vocês, tá bom? O desafio é o seguinte. Eu pensei num bicho que se chama hipopotrus. Como você pode imaginar, é uma mistura de hipopótamo com avestruz. Ah, seria meu bicho favorito se existisse o hipopotrus. E o desafio, crianças, é o seguinte. Faz um desenho do hipopotrus, pede papai e mamãe tirar uma foto e me mandar. E eu respondo com uns comentários sobre o seu desenho. Toparam? Dedé já fez o hipopotrus, ficou sensacional o que ela fez. Esse é o desafio número 1. Tem o número 2 também. É você criar um bicho que não existe da sua cabeça, seja qual for. Pode ser uma mistura de algum bicho que existe, de 2, de 3, de 5. Pode ser algo totalmente novo. Me manda também, eu quero ver sua criatividade. E já que a gente está falando de desafios, hoje o nosso texto é um texto de desafios. Não desafios que o pastor Emílio faz para você no início do culto, mas os desafios que o Senhor faz para Jó. E diz respeito a olhar os bichos e a enxergar as coisas que às vezes passam batido nos nossos olhos. E tentar ver se a cabecinha de Jó dá conta de lidar com esse desafio. Será que vai dar? O que vocês acham? Vamos fazer o seguinte? Tenta você também lidar com as mesmas perguntas que Jó vai lidar. E hoje você vai ver que a ordem criacional mostra a pequenez humana diante da grandeza criativa e providencial de Deus. De novo, resumo. A ordem criacional mostra a pequenez humana diante da grandeza criativa e providencial do nosso Senhor. A gente vai ver isso em diversos pontos, não vou falar quantos hoje, para vocês não ficarem assustados, que nem semana passada, mas o primeiro deles, Deus tem o ciclo de vida e morte animal em suas mãos. Vamos reler o que a gente acabou de ler? Volta ao verso 39. Caçarás porventura presa para a leoa? Saciarás a fome dos leõezinhos, quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas? Quem prepara aos corvos o seu alimento, quando seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos, ou cuidastes das corças, quando dão suas crias? Podes contar os meses que cumprem? Ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos se tornam robustos, crescem no campo aberto, saem e nunca mais tornam para elas. No último sermão, começamos a ver a fala do Senhor. Yahvé, o Senhor, chegou num redemoinho e chamou Jó para dançar alguns rounds com ele no ringue. Deus veio lidar com Jó. No seu sofrimento, Jó começou a ir por alguns caminhos ruins. Que fique claro, entretanto, que Jó não blasfemou contra Deus, não se rebelou contra o Senhor. Seu erro existe, ele falou algumas coisas que não deveria ter falado, mas não é como se Jó tivesse se tornado um diabo, como o diabo disse que aconteceria. E Deus veio para falar, e quando ele veio falar, não foi como a gente esperava, nem como Jó esperava, e nem como seus amigos esperavam. Ele surpreendeu a todos nós. Quando Deus chega, de duas uma, a gente pensa, ou ele vai fazer uma defesa de Jó, ou ele vai fazer uma acusação contra Jó, uma acareação, alguma coisa assim. Como o Tim Keller diz, Jó esperava uma explicação, caso Deus aparecesse. Os amigos esperavam uma condenação, caso Deus aparecesse. Mas nenhuma das duas se realizou. Ao contrário, Deus chega e faz longos discursos poéticos sobre as maravilhas do mundo físico. Todos estão diante da glória do Senhor no redemoinho, o sublime Deus. Aprendemos muito na semana passada, ao sermos confrontados por Deus acerca da sua sublime criação, do seu poder infinito, da sua sabedoria magnânima.
Seu controle é absoluto, inclusive sobre as coisas que para nós são tão ameaçadoras, como o oceano. Ainda não vimos como Jó vai reagir, a gente chega lá. O discurso não acabou, a gente parou no meio mesmo, pois é muita coisa. E agora o Senhor muda o foco para começar a falar sobre os animais. E o objetivo dele é o mesmo: mostrar para Jó sua pequenez e mostrar para Jó o seu tamanho. O Senhor, então, do alto do seu redemoinho, chama a atenção de Jó para a sublime diversidade criativa dos animais. E nesses versos ele começa falando sobre o ciclo de vida e morte. E ele pergunta para Jó: quem que caça a presa para a leoa? Quem que pega comida para os filhotinhos do leão? Quem que prepara o alimento para os corvos? Quem que leva o salmão rio acima até o urso pardo? Quem que prepara os pequenos roedores para as cobras na floresta amazônica? Quem que põe mosquinha para voar no brejo para o sapo poder comer? Quem? Lá em Provérbios 12:10, nos é ensinado que o homem justo cuida bem dos seus bichos. E Deus está dizendo que é Ele que faz isso aqui na terra. A terra é o grande lar, por assim dizer. O Senhor cuida dos bichos da terra. E você vê como a coisa anda. O leão vai lá e caça, pula no pescoço de um bicho que estava tentando correr. A leoa, na verdade, né? O leão fica tranquilão olhando lá. A leoa vai lá e pega. Aí morreu o bicho, vem os filhotinhos todos felizes, vem, começa a comer aquele bicho, sobra a carcaça daquela zebra, daquele oryx, daquele gnu, seja o que for. Logo depois que os animais vão embora, chegam as hienas ou chegam algumas aves que começam a pegar o que sobrou de carne ali dos ossos, aquela carniça, vem os corvos, vem o abutre, vem o urubu. E veja que Deus está falando para Jó: você sabe quem que cuida disso? Você sabe quem que se assegura de que assim ande o mundo? Você sabe quem que dá comida para os leõezinhos e para os corvozinhos ou pintainhos de corvo? Você já viu filhote de corvo? Nunca viu? Procura depois, eu vi, eu achei uma foto essa semana. Coisa fofa, miserável. Sabe, o bicho é feinho e bonitinho ao mesmo tempo, sabe? Chris Ash diz assim: quando um oryx é rasgado membro a membro, isso é uma resposta de oração. Pois os pequenos corvos clamam a Deus por ajuda, é o que ele diz aqui. Os filhotinhos de corvo, quando estão lá gritando, falando aquelas coisinhas que eles fazem, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão pedindo para Deus dar comida para eles. É o que diz Jó. E o Salmo 104 ecoa isso: os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Os bichos que estão por aí, mundo afora, clamando por comida, é para o Senhor que eles estão pedindo. Deus está ocupado alimentando os animais nas savanas africanas, nos oceanos, nas florestas da América do Sul, nos desertos, seja o australiano, seja o Atacama, seja o Saara. Deus está trabalhando, atendendo aos clamores dos animaizinhos que Ele fez, conforme descrito em Gênesis, para povoarem céu, terra e águas. Isso envolve vida, isso envolve morte, como a gente está vendo. A vida está na mão do Senhor, não somente o ciclo de bicho morrer para alimentar outros, mas como Ele descreve bem, todo o ciclo da vida, do nascimento de mais bichinhos. Você sabe, Jó, qual é o tempo de gestação das cabras monteses? Você sabe? Aí eu pergunto no Google aqui rapidinho, desculpa. Você sabe, talvez, porque você descubra no Google, mas foi você que planejou o tempo de gestação de cada um dos animais? Você ajuda nos partos dos filhotes de corça? Sabe quem é a doula das corças? Yahvé. O Senhor ajuda os partos dos bichinhos. Você sabe quem ajuda as tartaruguinhas a saírem dos ovos ali na Praia do Forte, na Bahia? Você sabe quem? Jó vem falando sobre o Senhor. E aqui e acolá ele vem questionando, às vezes mais implícito, às vezes mais explicitamente, se Deus sabe o que está fazendo mesmo. E Deus mostra que Ele está cuidando de tudo. As semanas de gestação de cada bicho,
o ritmo de crescimento e envelhecimento de cada um na sua infinita individualidade. A corça tem seus filhotes, eles crescem e se vão, e assim vai o ciclo, um dia terão seus próprios filhotes. E nisso tudo aqui a gente vê algo muito duro e verdadeiro. O Senhor hoje faz o mundo funcionar nesse ritmo de vida e morte, de cadeias alimentares. Se Deus não prover a caça para os bichos, o alimento para eles, eles morrem. O mundo hoje, pós-queda, é assim. Jó. A sobrevivência de uns depende dos outros sangrarem. Não tem outro jeito, Jó. É assim que o mundo caído funciona. No mundo que nós quebramos, Jó, é assim. Eu, quando assisto Animal Planet, vocês gostam de assistir esses canais? Animal Planet, Discovery, assim, eu gosto. Mas eu declaro que sou um cobarde. Quando começa a mostrar lá muito leão e tal, muito leoa, bicho de, assim, felino brabo. Aí, de repente, muda a música e aparecem uns veadinhos, não sei. Você já sabe que vem, né? Eu mudo de canal na hora. Sou cobarde, não quero ver o que eu sei, o que vai acontecer. Mas Jó e Emílio precisam entender que no mundo quebrado é assim. Não tem algo importante aqui para Jó entender e todos nós também? Que sim, no mundo caído há sofrimento. Jó vem estranhando tanta dor, tanto sofrimento, tanta coisa estranha que acontece. E Deus está dizendo, Jó, no mundo caído é assim. Mas nenhum sofrimento está fora do meu controle. No mundo caído há derramamento de sangue. Foi assim desde que o primeiro animal foi morto, em Gênesis 3, para vestir Adão e Eva. Adão e Eva achando que estavam arrasando com suas roupas de folha. E Deus fala, essa roupa não serve para nada, eu preciso vestir vocês. Em todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento, Levítico e tudo que nós temos, a gente vê a realidade de que a vida no mundo caído envolve morte. Como Paulo explica lá em Romanos 8. A criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos, diz Paulo, que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta as angústias até agora. Jó, você entende que no mundo caído é assim? Que esse mundo está sofrendo e os bichos estão gemendo e clamando e morrendo e sangrando? Há alguns que morrem para outros viverem? É assim, eu cuido de morte e vida nesse planeta. Você daria conta? E que ponto maravilhoso faz o comentarista Chris Ash. Será possível que no conselho de Deus, esta era é ordenada de forma que o sofrimento de alguns seja necessário para a sobrevivência de outros? Seria o processo predatório algo que aponta para uma verdade mais profunda? Quem sabe, até a verdade do sofrimento redentivo, que viria o dia onde o sofrimento de um homem inocente seria o meio de Deus trazer vida a toda uma humanidade redimida? Você entende? Você que acha que entende tudo sobre o mal, você entende a relação complexa, sóbria e profunda entre sangue derramado e vida preservada? As coisas são complexas, Jó. Eu não acho que você esteja vendo tudo. Eu acho que você não enxerga as coisas como eu enxergo daqui, do redemoinho. Esse é o nosso primeiro ponto, e tem mais. A glória do Senhor se mostra na liberdade e na força dos bichos que Ele fez. Vamos ver mais? Olha a partir do verso 5. Quem despediu livre o jumento selvagem? Quem soltou as prisões ao asno veloz, ao qual dei o ermo para a casa e a terra salgada por moradas? Ri-se do tumulto da cidade. Não ouve os muitos gritos do arrieiro. Os montes são o seu lugar, o lugar do seu pasto, e anda à procura de tudo que está verde. Acaso quer o boi selvagem servir-te? Ou passará ele a noite junto da tua manjedoura? Porventura podes prendê-lo ao sulco com cordas? Ou gradará ele os vales após ti?
Confiarás nele por ser grande a sua força, ou deixarás a seu cuidado o teu trabalho? Fiarás dele que te traga para casa o que semeaste e o recolha na tua eira? O Senhor Deus, no seu discurso, seleciona alguns animais para falar deles e ensinar alguns pontos para Jó. Lidando com eles, ele vai mostrar para Jó e para você que a experiência de observação do mundo já deveria nos dizer que nós somos tão pequenininhos. Em versos 5 a 8, ele começa falando da liberdade que os bichos têm nos habitats que o próprio Deus projetou para eles. E ele usa como exemplo um tal de um jumento selvagem. Um bicho que anda por aí, livre, leve e solto, que não está nem aí para a bagunça que acontece nas cidades. Anda num deserto inóspito que você não sobreviveria um dia. Mas ele está lá, andando pelo deserto de sal. Ele menciona a liberdade do jumentinho, um bicho que anda solto. Não vive no tumulto, vive tranquilo, soltinho, vai para o monte, acha comida que só ele acharia, pasta, procura uma coisinha verde para comer, come, mora onde quer. Você mora onde quer? Mais ou menos, né? Poxa, mas lá não é um lugar muito bom para morar, não. Quem queria morar num deserto de sal? Ele quer morar lá, ele gosta. Deus o fez assim, para morar lá, bicho solto. Você é bicho solto também? A gente tem esse impulso de ser bicho solto, né? Eu mesmo sou assim, gosto de passear. Quando vou dar uma palestra ou uma pregação fora da cidade, eu gosto de passear. Nada de ficar preso na hospedagem, esperando a hora de ir para o evento, não. Saio andando a pé, pego o ônibus, pego o Uber, me perco, me acho, me meto em enrascada, sem lenço, mas com documento, mas bicho solto. E na natureza é assim, gente, bicho solto. Como é bom ver passarinho solto. Aqui na frente da igreja tem um monte. Eles ficam ali, naquelas árvores ali, fazendo uma algazarra. Como é bom de vez em quando estar por aí, notar um lagartão no tronco da árvore te olhando. Um miquinho ali no jardim botânico, umas capivaras na beira do lago, desfrutando da liberdade e do meio ambiente, dos habitats que o Senhor Criador lhes deu. E a liberdade deles está dentro do limite providencial feito pelo Senhor. Eles não são livres no sentido de poderem ir para qualquer lugar. Claro que não, tem suas necessidades físicas específicas do habitat. Um urso polar não conseguiria viver em Maragogi. Embora tenha peixe, não seria muito adequado para ele. Deus fez assim, animais livres e habitats projetados para eles. Gente, isso é maravilhoso. O ambiente mais inóspito que você encontrar no planeta, tem algum bicho que consegue morar lá. E você não sabe de onde ele tira a água, de onde ele tira a comida, mas ele tira. Só de pensar nos pássaros, você vai viajando o Brasil afora e você vai encontrando pássaros totalmente diferentes, totalmente. Claro, alguns estão em todo lugar, né? Pardal, pomba, etc. Mas segue, por exemplo, o nosso Fernando. Segue o Fernando nas redes sociais para você ver tudo que é passarinho desse mundo. Aqui na casa dele, no Cerrado, tem um monte de pássaros que o visitam, vocês já viram? As aves daqui da região sabem que tem um servo de Yahvé naquela casa lá, que cuida bem delas. E o Fernando vai viajando e eu vou seguindo. E vendo os pássaros do país. Em Gênesis 1 a gente lê sobre isso. Sobre como Deus organizou tudo isso, espécies diferentes, habitats diferentes. Claro que Gênesis 1 nos dá um resumo, é muito mais detalhado. Deus fez bicho que voa, bicho que nada, bicho que cava, bicho que mora na árvore, bicho que mora embaixo da terra, adequados para cada tipo de terreno, de habitat. Aqui na nossa região a gente tem capivara, tamanduá, sussuarana, lobo-guará, e tudo adequado. Lembro quando, no final de adolescência, eu acho, tinha um joguinho de computador que eu gostava de jogar muito, chamava Zou Tycoon. Algum de vocês jogou esse negócio? É muito legal, era brincar de zoológico. Só que não era só brincar de zoológico, você tinha que fazer os habitats de cada bicho serem adequados para o bicho que você punha lá. Então você tinha que botar o tipo de grama que o bicho gosta, o tipo de árvore, o tipo de comida, o tipo de terreno. Não adiantava você fazer um terreno planinho para os lobos, eles ficavam com uma carinha triste assim em cima da cabeça. Você tinha que fazer umas montanhinhas, uns morrinhos e assim por diante, porque é assim. E o ponto é, o Senhor Deus fez isso no globo todo. O globo todo é assim, organizado tematicamente, com bichos de cada região que vivem livres e tranquilos, que nem o jumento selvagem,
vive lá no seu deserto de sal. Você consegue fazer isso, Jó? Ou no seu joguinho de computador, lá talvez você consiga, né? Mas assim, na realidade, você consegue. E esses animais são gloriosos em força. Deus usa um outro bicho para falar disso. O tal do boi selvagem. A gente costuma dividir os animais entre domésticos e selvagens, não é, crianças? Lá na minha casa, por exemplo, tem uma fauna enorme de animais domésticos. É muito bicho lá. E tem uns selvagens também. Não tão selvagens assim, eles ficam lá no quintal de vez em quando. Mas Jó está para descobrir que essa divisão não faz sentido para o Senhor. Para ele, todos são animais domesticados. Não tem nada assustador para o Senhor. Não tem nada que fuja ao controle da sua mão. E Deus fala desse boi selvagem, perguntando, Jó, você consegue domá-lo? A força dos bichos mostra a glória de Deus. Deus criou animais com músculos poderosíssimos, com força e capacidade de devastação incrível. Esse boi selvagem que ele menciona aqui é um bicho bruto, gente. 2 chifres poderosíssimos, alguns chegam a 2 metros de altura aqui no ponto do ombro deles. E Deus pergunta para Jó, Jó, você consegue pegar um desses e botar para dormir na manjedoura quietinho aí no seu quintal? Consegue? Assim, tranquilo, você faz isso? Você consegue pegar um desses lá na natureza e trazer para a sua hortinha, para arar a sua terra? Para trazer os seus grãos, levar suas sementes, ensinar a dar patinha, sentar, você consegue, Jó? Há coisas nesse mundo que são fortes demais para serem domadas. Para domá-las só com recursos maiores do que os que temos. Esse boi aqui, ele é usado lá no Salmo 22, Davi fala sobre ser liberto desse boi brabo aqui, e do leão, são os 2 bichos que vêm à mente de Davi, quando quer falar de bicho brabo. Balaão, quando falou de como o Senhor tirou o povo de Israel do Egito, ele disse que ele fez poderosamente, que nem esse boizão aqui, um bicho proverbialmente forte. E o simples fato é que nós não somos capazes. A força dos animais é espantosa. Você acha que você conseguiria pegar um gorila no braço? Nem chimpanzé você dá conta, amigo. Talvez um macaco prego daqueles assim, que tem no zoológico, que fica girando assim. Dona Regina sempre fala, né, que se o cavalo soubesse a força que tem, ninguém conseguiria domá-lo. É porque o bichinho não sabe. E tudo isso nos mostra que nós somos pequenos. Sim, nós somos imagem de Deus, mas olha para esses bichos, olha para a força deles, olha para a diversidade, olha para a liberdade, olha para a glória do que eles são. Veja a força de um rinoceronte, de uma baleia. Eles são domésticos para o Senhor. A facilidade com que você doma o seu shih tzu, o Senhor doma o boi selvagem. A maneira que você organiza o cantinho do seu bichinho para ele ficar bem, o Senhor organiza vastas quantidades de terreno. Sejam os mamíferos marinhos de muitas toneladas, sejam os ferozes animais de rapina ou de caça, todos são domésticos para Ele. E Ele os bota para vagar na terra. Esse era o nosso segundo ponto. Você conseguiria ter feito isso? Você consegue lidar com isso? Mas tem mais. Deus é glorificado nas coisas estranhas e apavorantes que Ele faz. Verso 13. O avestruz bate alegre as asas. Acaso, porém, tem asas e penas de bondade? Ele deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó. E se esquece de que algum pé os pode esmagar, ou de quem pode pisá-los os animais do campo. Trata com dureza os seus filhos, como se não fossem seus. Embora seja em vão o seu trabalho, ele está tranquilo, porque Deus lhe negou sabedoria. Olha que frase sensacional. Não use isso como ofensa. Deus lhe negou sabedoria e não lhe deu entendimento. Mas quando de um salto se levanta para correr, ri-se do cavalo e do cavaleiro. O Senhor seleciona então alguns animais e, para começar, Ele nos traz o avestruz. O Senhor Deus é demais. Olha o que Ele resolve usar de exemplo. Ele fala do avestruz. O avestruz é uma ave ancestral do hipopotrus, tá, crianças? O avestruz bate alegrinho as suas asas, mas como que ele é? Ele é aquele bicho estranho, pescoçudo, meio sem noção. Como o texto diz, ele bota seus ovos assim no meio do caminho.
Olha que bicho sensacional. Ele é especial, ele é meio burrão, é o que Deus está dizendo. Deus não quis dar para ele entendimento. Ele bota o ovo em qualquer lugar que qualquer um podia passar, pisar, estragar. Bate as asas todo alegrinho, bota ovo, mas não está nem aí, não vai cuidar de filhote, coisa nenhuma, só bota o ovo e vai nessa. E ao mesmo tempo, esse bicho tão esquisito e meio burrão, quando ele dispara, amigo, nenhum cavalo pega. Faz o cavalo passar vergonha. Minha assessora, Dedé, investigou que ele chega a 70 km por hora. Aquele teu Celtinha não chega. Mas ele chega. Filhotes a 60 km por hora. E quando a gente olha para esse mundo, a gente vê que tem cada coisa meio inacreditável, que você se acostumou a elas, por isso você não acha chocante. Mas são. Li por esses dias e não lembro aonde, mas se alguém não conhecesse bichos e falasse, descrevesse dois, qual seria mais crível? Ah, existe um cavalo que tem um chifre. Ah, plausível. Parece um bicho que pode existir. Mas e se alguém te falasse que tem um outro que é tipo um cavalo, mas tem um pescoço compridaço, chega sei lá quantos muitos metros de altura, e seu corpo é repleto de pintas amarelas e laranjas para parecer camuflado? Você ia falar, não, isso não existe. Mas essa girafa existe. E tantos outros, o lobo-guará, o nosso lobo é tão desajeitado, não é? A gente olha aqueles lobos, sei lá, da Europa, ou do norte da América, e a gente fala, que lobo bonito, cara. Aí o lobo-guará, o bichão é meio desajeitadão, assim, ele é bonito em sua estranheza. Você tem o ornitorrinco, que é um animal que é o quê? Ah, ele é meio pato, meio lontra, meio quem é você? Não sei o que é isso. Você tem aqueles peixes do zoião brilhante, que umas antenas assim, que ficam no fundo do mar. Você tem a morsa. Morsa é um dos meus bichos favoritos, que infelizmente é muito confundido com o leão marinho. Pior, com as focas. Deixa eu explicar isso para vocês de uma vez por todas. A foca está para o leão marinho como uma lambreta está para um automóvel. A foca pesa 80, 100 quilos. O leão marinho grande, 300, 400. Mas o leão marinho está para a morsa, como um carro está para uma jamanta. Uma morsa macho pode pesar 2 toneladas, amigo. E ela que tem aqueles dentões, assim, aquelas presas gigantes, sabe? E você sabe o que ela faz, às vezes, para se locomover na doida. Ela prende aqueles dentes no gelo, assim, ó, e puxa, e vai se arrastando. Quem pensaria num bicho desse? O Senhor. E é tanto bicho, gente, é cada pássaro com cara de biruta, é cada comportamento bizarro, é cada coisa. Fique assistindo Animal Planet ou similar. Fique assombrado. Aprenda a assistir essas coisas como cristão, não como um pagão secular. Sorria e vibre como um cristão, como alguém que está tendo acesso a algo ainda mais amplo do que Jó teve. E você veja a estranheza disso tudo. Assista se assombrando e se divertindo com o que o Senhor fez. E, por favor, abra os olhos quando você andar por aí, vai. Abra os olhos, você escuta, vocês são capazes de escutar barulho de passarinho e não olhar para cima. Isso é um absurdo, gente. Olha, vê quem está lá. É um papagaiozinho, é um periquito, o que é? Vocês são capazes de ver bicho e fugir deles, em vez de olhar. E claro, isso nos lembra que, como o Senhor fala para Jó, tem também os apavorantes. Não são apenas os que nos divertem e impressionam, e ele usa o exemplo de um cavalo em batalha, a partir do verso 19, olha só. Ou dás tu força ao cavalo, ou revestirás o seu pescoço de crinas. Acaso o fazes pular como ao gafanhoto? Terrível é o fogoso respirar das suas ventas. Escarva no vale, folga na sua força, e sai ao encontro dos armados. O cavalo ri-se do temor e não se espanta, e não torna atrás por causa da espada. Sobre ele chocalha a aljava, flameja a lança e o dardo. De fúria e ira devora o caminho e não se contém ao som da trombeta. Em cada sonido da trombeta ele diz, avante! Cheira de longe a batalha, o trovão dos príncipes e o alarido. O Senhor agora passa de falar de um bicho meio estranho, que é o avestruz, para um bicho que pode ser apavorante. E ele traz a descrição de um cavalo de batalha.
Pense num ser poderoso como aquele, pesadíssimo, forte, amplo, rasgando uma multidão de lanceiros, de espadachins, de arqueiros, sem medo, com velocidade e fúria absurda. Ele pula com uma facilidade monstruosa, que nem se fosse um gafanhoto ultrapassando cursos d'água, tropas, obstáculos. Aquela respiração pesada e feroz, assustando quem está na frente. Ele não recua, não. Ele sente o cheiro da batalha e ele vai. É como se ele dissesse ao cavaleiro, avante. Quantas batalhas na história do mundo a cavalaria já venceu, hein? Inúmeras. Você não vai vê-lo fugindo da espada, do risco, ele vai avançar sobre as fileiras dos inimigos. Você já viu vídeos de quando soltam os cavalos em cima de uma multidão? Meu amigo, quer desbaratar uma manifestação, uma torcida de futebol, uma galerinha querendo um quebra-quebra, ou mesmo uma manifestação justa, solta os cavalos em cima deles. Eu imagino o medo que deve ser ver um bichão daquele vindo a toda na sua direção. E sabe, tem muitos bichos assim, que nos botam medo. Eu sei que vocês têm medo até de quero-quero com os olhos vermelhos deles. Você desvia, muda de pista, né? Fala, vai atravessar a calçada aqui para o outro lado, aqui, assim. Eu também. Quando eu estou andando pelo condomínio e tem uma coruja assim, na cerca, assim, eu vou chegando, ela me olha, eu olho para ela e eu atravesso a rua. Fique tranquila aí. Fique tranquila, dona coruja. Isso são uns passarinhos pequenos, crianças. Imagina, uma vez eu estava no zoológico de Brasília e uma daquelas onças que estava em cima do toco, assim, olhando para a gente, a bicha resolveu que ia mostrar o seu poder e deu um rugido. Teve gente se jogando no chão. Que foi isso? A gente gosta de vê-los no zoológico, mas eu acho que eu não queria encontrá-la na floresta, não. Coisas que rugem, coisas que nadam. Pensa na orca. A orca é um bicho que Deus inventou e falou assim, eu vou combinar a força da baleia com a mentalidade de tubarão. Pesado, né? E Deus fala, e aí, Jó, você encara? Você criou esses animais ferozes assim, com essa capacidade toda? Você dá conta deles? E tem mais. Como Deus fala para Jó, essa capacidade toda de agirem, de caçarem, de planejarem, foi dada por Deus. O ciclo se fecha, ele volta a falar da questão da caça. Veja nos versos 26 em diante. Ou é pela tua inteligência que voa o falcão, estendendo as asas para o sul? É pelo teu mandado que se remonta a águia e faz alto o seu ninho? Habita no penhasco, onde faz a sua morada, sobre o cimo do penhasco, em lugar seguro. Dali descobre a presa. Seus olhos a avistam de longe. Seus filhos chupam sangue, e onde há mortos, ela aí está. Do lado do predador, Deus mostra para a gente que ele projetou máquinas orgânicas de matar. Aves com uma capacidade de visão impressionante, capazes de ir lá de cima do penhasco, lá de cima do seu voo, olhar na graminha um coelhinho se mexendo, ou coisa assim. E Deus pergunta, foi você, Jó, que criou os falcões assim? Capazes de voar, de estender as suas asas, de planar, de mergulhar num ataque fulminante, em altíssima velocidade, de rasgar o chão sem encostar nele, levando apenas a sua presa. Você explica para a águia onde fazer o ninho? Foi você que ensinou a águia? E lá onde ficam os filhotinhos dela chupando sangue. Olha que descrição. Deus criou as aves de rapina e elas são qualquer coisa de louco. Crianças, vocês já viram essas aves grandonas? Vocês já viram? Às vezes as pessoas até tentam treiná-las, né? O pessoal deixa elas virem no braço assim. Mas sabe, crianças, precisa usar uma luva super grossa. Se você quiser botar um falcão, uma coisa dessas no braço, assim. Uma vez uma arara subiu na minha mão aqui, assim. A arara é do bem, né? Não é bicho do mal. E a arara, com aquelas garras dela, fez um monte de corte assim no meu braço. Tem uma cicatrizinha aqui até hoje. De arara. Não foi ataque de arara. Não, foi só arara ali. Agora imagina um carcará, um falcão, uma águia, uma árpia. Sabe o que é a árpia? A árpia é o tubarão branco das aves. Tá? Essa é a descrição que eu dou para você. Armas espetaculares em termos de garras, de músculos, de bico. E Deus está dizendo, você conseguiria ter feito isso, Jó? Você consegue lidar com isso, Jó?
É isso, o mundo é assim, Jó. Você deveria saber. Você observa o mundo, você deveria saber. Não fique chocado, Jó, com o fato de que nesse mundo tem coisas ruins acontecendo, de que tem dor, de que tem sangue, de que tem luta, de que a vida é dura. Não fique chocado. Era só ter assistido a Animal Planet e você saberia, Jó. Eu governo o mundo desse jeito. Sou eu quem o guia, assim diz o Senhor. Nesta fase do mundo, Jó, coisas ruins acontecem. Como que você reage diante disso tudo? Vamos ver a reação de Jó? Nosso próximo ponto. O homem deve reconhecer sua pequenez. Entrando pelo capítulo 40. Disse mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argue a Deus, que responda. Imagina se eu ouvir isso. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes. Porém, não prosseguirei. Deus fecha esse discurso falando sobre o fato, como ele disse lá no início do discurso, que Jó andou falando coisas sem entendimento. E agora ele acusa Jó de estar trazendo censuras contra ele, o Todo-Poderoso. E o Senhor falou daquelas coisas todas que vimos no sermão passado e hoje. E agora a pergunta volta para Jó. Então, Jó, você tem algo a dizer? O que você diria? Depois de ouvir todo esse discurso que começou com as medidas da terra, passeou por Deus laçando as estrelas do Órion, falando de Deus lidando com o oceano que nem se fosse um bebezinho que ele troca a fralda e bota para dormir. Ele que investigou o mundo dos animais, passando pelos mais doidinhos até os mais indomáveis, aos perigosíssimos e aos que apreciamos. O que você diria? Jó só fala assim, então, tenho nada a dizer. Sou indigno. Tentei falar uma vez, tentei falar mais de uma vez, eu vou ficar quieto aqui na minha. E eu te pergunto, será que resolveu? Jó está claramente humilhado. Percebeu que é melhor ficar quietinho. Ele foi exposto à grandeza do Senhor. Como Christopher Ash coloca, impressionantemente, de forma muito sóbria, para o homem cuja riqueza Deus confiscou, cuja família Deus retirou, cuja grandeza Deus removeu e cuja saúde Deus arruinou, Deus diz em resumo: eu não cometi nenhum erro. Eu sei exatamente o que eu estou fazendo em sua vida e em cada detalhe do governo do mundo. Meu conselho é perfeito, não fiz nada de errado. Deus demonstrou isso, que ele ata o Órion, que ele inventou o bicho forte, bicho brabo, bicho livre e bicho estranho. Ele criou as cadeias alimentares e, se quisesse, tinha feito até hipopotrus. E Jó, cadê as suas perguntas, Jó? Cadê aquela defesa completa que você tinha planejado e dito que queria fazer? Cadê? Ficou arquivada. Talvez enviada para a lixeira. A reação de Jó é apropriada, irmãos. Mas ainda é incompleta, tá? Ela é um bom começo. Ele reconhece sua pequenez, ele reconhece que não tem resposta, percebe que é melhor ficar quieto. Só da gente saber a hora de ficar quieto já é bom. Seria ótimo se a gente soubesse melhor. A resposta de Jó diante da sublime criação de Deus e do Deus Criador é se calar. Será que resolveu? Se você der uma espiadinha no que vem depois, parece que não, né? Porque Deus vai começar um novo discurso. Jó não manifestou arrependimento. Ele só disse que ia ficar quieto diante da grandeza de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é um bom lugar para se estar. Mas acho que ainda precisa algo andar no coração de Jó. Vamos ver como isso anda depois. Se você que está aqui se sente pequeno diante de Deus, já é um começo. Pois nós nos achamos grandes. Como nos achamos grandes pensadores porque lemos, 1 milhar de livros. Eu sou tão entendido do mundo. Como nos achamos sábios porque temos uns papéis
presos em quadros da nossa parede, dizendo que fizemos tal curso, tal curso, tal curso. Como nos achamos entendidos, porque passamos algumas décadas no planeta. Como nos achamos espertos, porque já enfrentamos tanta dificuldade. Veja o Senhor. Veja a glória dele na criação. Há algo além, entretanto, de se ver pequeno, irmão. Você precisa ver que esse Senhor que hoje te mostra a sua glória criativa, também te ensina que essa fase brutal do mundo, conforme descrita aqui no capítulo, vai passar. A verdade é que nenhum de nós experimentou a vida antes da queda. Todos nós já nascemos neste tipo de mundo aqui descrito. Nenhum de nós experimentou o shalom, a harmonia do jardim. Mas a boa nova nesse mundo quebrado é que o Senhor Deus enviou o seu Filho para consertar isso. E foi preciso que ele sangrasse para a gente viver. E nós nos alimentamos dele. Sim. Se você está em Cristo, a boa notícia é que, embora você não tenha experimentado o mundo inquebrado, você vai experimentar o mundo refeito. Ash diz: o problema é que esse é um mundo maravilhoso, mas também é um mundo tocado por mal terrível. É um mundo onde um homem culto pode ouvir Mozart, enquanto é o comandante de um campo de extermínio como Belsen ou Ravensbrück. Um mundo onde a maravilha da mágica tecnológica humana pode ser usada para destruição em massa. É um mundo onde Jó muitas vezes sofre sem ter culpa. Jó aprendeu a ficar quieto e se viu pequeno, já é um bom começo. Mas o Senhor ainda tem algo a ensiná-lo, irmãos. Não vai ser hoje. Deixemos para o culto da Páscoa, sexta-feira. Vamos ver se o Senhor tem algo a dizer acerca de como é que o mal pode ser vencido. Jó não entende, mas o mundo é assim. Coisas estranhas e apavorantes acontecem mesmo. Mas eu pergunto, será assim para sempre? Não. Graças a Jesus, não. O ciclo de morte e vida entrou no mundo com o pecado. Isso não aconteceria antes. Não haveria falta de comida, não haveria o desespero da presa fugindo, não haveria morte por inanição, não haveria batalha para o cavalo se inflamar. Não haveria. Paulo falou que a criação anseia por algo. O que é o algo que a criação anseia? Isaías explica. Ele diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito do conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. E no seu reinado, o lobo habitará com o cordeiro. O leopardo se deitará junto com o cabrito. O bezerro, o leãozinho e o animal cevado andarão juntos. E crianças os guiarão. Vaca e ursa pastarão juntas. E suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha, que nem o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da serpente, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está erguida como uma bandeira para os povos, e a glória será a sua morada. Grande ou pequeno, sofrido ou tranquilão, todos nos vemos pequenos diante dele. Ele criou um mundo tão diverso, tão impressionante, tão engraçado e assustador. Ele nos fez capazes até de imaginar coisas que não existem. E a Escritura te promete, meu caro, que se você crer nesse Jesus exposto e morto por você, você também vai ser parte do que Isaías descreveu, uma nova criação, o santo monte do Senhor, onde não se faz dano algum,
com tudo que nós temos de bom preservado e ampliado, e tudo de ruim eliminado. Harmonia total entre nós e os bichos e entre eles. Nada mais que possa causar qualquer dano, nada de mal entrará no santo monte do Senhor. A maravilhosa e gloriosa terra em que nós vivemos é apenas uma sombra do que foi, do que poderia ter sido. Mas mais importante, é apenas uma sombra do que será. A criação geme, sim. Um dia vai parar de gemer. E vai ser no mesmo santo dia em que você será revestido de incorruptibilidade. Até lá, gente, a vida vai ser assim confusa mesmo, tá? Mas quando o mundo for refeito, vai ter valido a pena. Eu não sei o que o Senhor vai aprontar nessa terra nova. Sei lá, vai que tem até hipopotrus. Ora comigo. Te louvamos, Senhor, por essa espantosa criação. Ela nos faz sentir pequenos, ela nos faz sentir deslumbrados, ela nos faz sentir medo, e ela nos faz sentir saudade. Senhor, nós nunca habitamos no jardim, nós não vimos como as coisas eram. Mas aqui neste mundo quebrado, nós ansiamos, junto com a criação, pela redenção, pela revelação final, pela recriação do mundo. Ajuda-nos, Senhor, a quando olharmos para as coisas que o Senhor fez, não sermos tolos que olham sem perceber, mas que sejamos gente que olha e vê glória, e que também vê queda, e que também vê expectativa de recriação. Louvado seja o teu nome pelo aquele que sangrou por nós, para que pudéssemos fazer parte disso. No nome dele oramos. Amém.